E já começou mais um dia, Elga e você no ar juntinho com vocês e a gente adora. O nosso programa de hoje está demais, deem uma olhadinha. E aí foi onde o estúdio para esse primeiro evento, ele traduziu que cada pessoa que levasse os alimentos, a gente dava em troca uma aula ou para ela conhecer ou se ela já conhecesse, de forma que a gente conseguisse fazer com que esse movimento realmente fosse solidário, né? E a gente ficou surpreso, né? Nós conseguimos bastante coisa. E na sequência, temos Carlos Campelo em um super tema, falando de empatia. Ele sempre está aqui todas as segundas-feiras, acrescentando na nossa vida. Alguém bate no seu carro, ou bate na sua moto, ou bate no veículo que você está se locomovendo, né? Aí você sai, já, sei lá, se você está movimentado por aquele momento, já sai com raiva porque a outra pessoa não obedeceu o sinal, coisa parecida, e de repente você olha a pessoa, ela está vestindo a camiseta do time que você torce. Aquilo aí já muda a situação? Só por conta disso, já gera um processo de empatia, né? E a aproximação é diferente. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. E chegou aquela hora que a gente adora de conhecer, planejar, viajar, minha gente. E olha, mais uma dica sensacional aqui do nosso Mato Grosso. Chegou a hora do Viaje Bem. E o Viaje Bem de hoje te leva a Poconé. Banhada pelos rios Cuiabá e Paraguai, Poconé é o principal acesso para a lendária estrada Parque Transpantaneira, porta de entrada para o Pantanal Mato-Grossense. A via de terra, que termina em Porto Jofre, tem 149 quilômetros de extensão. A cidade é a porta de entrada para o Pantanal Norte, habitat de jacarés, tuiuius e onças pintadas. A regra número 1 para quem viaja pela estrada é transitar em velocidade baixa. Os motivos são nobres: apreciar a paisagem de cerrado e observar de pertinho as centenas de espécies de aves e de animais como veados, capivaras, jacarés, gaviões, garças, tamanduás e tuiuius, aves símbolo do Pantanal. Ao todo, o Pantanal abriga 650 espécies de aves, mais de 200 de peixes e 80 de mamíferos. A melhor época para desbravar a região é entre os meses de maio e setembro, período de seca, quando os bichos ficam próximos às lagoas formadas pelas águas dos rios, repletas de aguapés e de pescadores. A dica é se hospedar nos hotéis na beira da estrada ou passar o dia em algum deles. Em quase todos é possível fazer passeios de barco e de caminhão, além de curtir as trilhas e as cavalgadas para acompanhar espécies como araras, jacarés e tuiuius, que ficam a poucos metros dos visitantes. Outro passeio necessário é a focagem noturna, que a bordo de caminhões ou picapes buscam ver bichos que só saem da toca quando escurece. Muitas vezes é a melhor hora para avistar famílias inteiras de lobos-guarás e as temidas onças pintadas. No passeio de barco, não deixe de cruzar as águas da região ao nascer do sol. O bom dia é dado por revoadas de andorinhas e de casais de papagaios, mutuns, garças, gaviões, araquãs e carcarás, que dão ainda mais vida ao indescritível
céu cor-de-rosa. Antes de pegar a estrada rumo ao Pantanal, circule pelo colorido centro histórico de Poconé e aproveite para degustar o saboroso bolinho de arroz, típico da cidade. No mês de junho, a cidade é uma festa só, em comemoração ao Dia de São Sebastião. Na programação estão as tradicionais cavalhadas, encenações medievais com direito a armaduras e bandeiras coloridas e apresentações dos mascarados, grupo de dança folclórica com participação apenas de homens, que capricham nos passos e nos acessórios que cobrem todo o corpo. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? Esse quadro só acrescenta na nossa vida, minha gente, porque temos que conhecer o nosso Mato Grosso, que tem, assim, muitas belezas naturais. Mas o Elgue e Você só está começando, estamos esquentando e hoje cheio de energia. Voltamos já já. E agora, em nosso programa Elgue e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, minha gente. Olha, um bate-papo exemplo. Estamos conversando aqui com duas pessoas sensacionais que realmente mudam o mundo. Estou aqui ao lado do Julisson de la Libera. Olha, eu treinei tanto para falar esse nome. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Principalmente, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, que a gente já vai contar para todo mundo, viu? Obrigada, Julisson. Obrigado você, Elga, por ter transparecido pra gente essa ação bacana que a gente está trabalhando aí, muito gratificante para nós. A gente quer mostrar para todo mundo e eu, do meu lado está ele aqui, Vitor Fernando Vitinho, meu amigo. Obrigada, amigo, por essa oportunidade de estarmos aí contaminando as pessoas com o bem e, como eu falei no início da entrevista, dando exemplo, porque é isso que realmente muda o mundo. Parabéns, viu? Obrigado, meu amor. A gente está com o projeto aí há 1 ano já e está dando muito certo, graças a Deus. Sim. Vamos agora, né, parar de suspense, contar em detalhes em relação a esse projeto de vocês que já está ultrapassando fronteiras, né? Sim, a gente está em 4 estados atualmente já. O projeto já está funcionando, ele continua a todo vapor, há 1 ano. A gente começou no início da pandemia, né, em março do ano passado, e já está dando aí 1 ano e 3 meses, 4 meses. E o projeto, ele chama como, Vitinho? Somos Todos Um. Viu, minha gente? Somos Todos Um. E eu quero saber como iniciou essa parceria, né, Julisson? Me conta um pouquinho. Meu amigo de infância, o Vitor, né? Vitinho é amigo de todos, né? Todo mundo, né? E numa dessas sacadas do estúdio, a gente trabalhou também uma ação beneficente há 1 ano atrás, Vitor. Logo quando a gente teve esse grande desafio da pandemia, então a gente estava buscando algo que a gente conseguisse interagir os nossos alunos e, de certa forma, ajudar, porque a gente passou por períodos complicados, né? E eu sempre vi essa movimentação que o Todos Um fazia, que o Vitor anunciava, e eu falei, poxa, por que não a gente firmar uma parceria com eles? Até porque a gente acha muito interessante, porque eles fazem uma análise daquilo que eles vão fazer a entrega, ou da região, ou da entidade, né? Então, é uma coisa que eu falei, bom, então é alguém que eu conheço, eu sei que vai conseguir traduzir aquilo que eu preciso. Confio, vai traduzir aquilo que eu preciso, e aí a gente foi e fez esse laço de parceria aí há 1 ano atrás. Olha, para quem ainda não entendeu, o Julisson, ele é proprietário da Insanos, que também transforma a vida das pessoas também, né, Julisson? Principalmente. A Insanos está aí desde 2017, mudando vidas, trazendo benefício para as pessoas e fazendo, assim, essas ações, essas amizades. O mais interessante de tudo é que você não para só na questão de empreender, de trazer aí um bem-estar, uma mudança de vida para as pessoas, você vai além.
Você vê as pessoas que realmente estão em um momento, porque a pandemia já existia. Antes da pandemia, lógico, infelizmente, nós já vivíamos em uma situação que precisamos olhar o próximo e quem está necessitado. Porém, a pandemia acentuou demais, né, Vitinho? Exatamente, porque todo mundo tem seus afazeres, tem sua rotina e tudo mais. Com a pandemia a gente ficou tudo parado, então a gente conseguiu olhar para dentro, conseguiu olhar o outro e ver o que a gente poderia fazer, né, para ajudar as pessoas. Tá, mas como foi essa tomada de atitude da sua parte, Vitinho? Porque a gente olha, a gente sabe, não é verdade? Você olha, nossa, tem tantas pessoas que estão precisando, mas a tomada de atitude é difícil. Como é que foi isso para você? Olha, eu vou contar. A gente estava no parque, eu mais alguns amigos, e alguns deles também trabalhavam com evento. E a gente começou a pensar, poxa, a gente tem outras fontes de renda, mas e quem não tem? Porque tem gente que trabalha lá no evento com a gente, pessoal do caixa, limpeza, bar. Essas pessoas, eles estão fazendo o que agora? Então, assim, para a gente que já tinha várias fontes de renda, a coisa já tinha complicado. Imagina para as outras pessoas que não tinham esse tipo de fonte de renda, né? Nossa, ainda dos eventos também, né? Já estava sofrendo. Você conseguiu dar uma olhada para o lado e falou, nossa, eu ainda me viro. Ainda tenho outras saídas, outras cartas na manga, mas tem gente que não tem. Exato. E também eu queria de alguma forma agradecer para o universo tudo que eu tenho recebido, né? E a gente faz mais bem pra gente mesmo, né, Vitinho? Com certeza. Julisson, nessa confiança e nessa parceria que você tem com o Vitinho, que já são amigos de muitos anos, você decidiu unir os projetos, né? A sua vontade de ajudar com o projeto Somos Todos Um. E vocês têm aí um evento acontecendo, me conta um pouquinho. Isso. No primeiro evento que a gente teve foi realmente esse desafio que a pandemia trouxe para a gente, né? Então, foi um desafio muito grande, onde o nosso segmento ele ficou fechado mais de 5 meses. Então, as empresas não faziam vendas e a gente viu também por esse lado que se para nós já estávamos difícil, imagina para quem realmente dependia de muita coisa que a pandemia impediu de continuar. O básico, né, Julisson? Básico. E aí foi onde o estúdio, para esse primeiro evento, ele traduziu que cada pessoa que levasse os alimentos, a gente dava em troca uma aula, ou para ela conhecer, ou se ela já conhecesse, de forma que a gente conseguisse fazer com que esse movimento realmente fosse solidário, né? E a gente ficou surpreso, né? Nós conseguimos bastante coisa, então foi algo super bacana. As pessoas abraçaram mesmo. As pessoas, assim, se sensibilizaram, porque realmente, o primeiro... Agora... Vou passar a aqui, gente ele quer levou falar um um pouquinho. susto, porque assim... o Julisson já esperava que seria uma quantidade grande, né? Só que foi muito maior, muito maior. Agora, tipo, dobrou o que vocês conseguiram fazer. Mais que isso? Dobro, né, Julisson? Só de roupas, isso que foi selecionado já, o que era roupa que dava para utilizar, em bom estado mesmo. Tem mais de 3 mil peças de roupas. Peraí, vamos falar. Vocês, vocês recebem roupas, cesta básica? Conta um pouquinho mais em detalhe para as pessoas terem conhecimento sobre o projeto. Roupas usadas, sapatos, cesta básica, alimento, não precisa ser a cesta montada, leite, fralda, tudo assim que as pessoas têm mais Coisas de necessidades básicas, exatamente. Entendi, amiga. E você, Vitinho, pensou assim que você conseguiu usar tudo que você já conquistou do seu trabalho, que você trabalha com relacionamento, com pessoas, e você conseguiu usar isso para ajudar outras pessoas. Exatamente. Achei muito interessante. Exatamente. É uma forma de agradecer, né? É o que eu te falei antes, agradecer ao universo, tudo que eu já consegui conquistar. Que coraçãozão, né, gente? É o Vitinho. Julisson, e em que fase que nós estamos? Eu sei que teve a entrega há poucos dias, a gente vai até ilustrar, inclusive, mostrando na entrevista. Isso. Aí nós tivemos um retorno agora, com a pandemia deu uma cessada, a gente tem uma qualidade agora que a gente pode, né, tá exercendo grande parte das nossas atividades e veio então as Olimpíadas, né? Então, nós pensamos em fazer uma Olimpíadas e a gente pensou em o que mais a gente poderia fazer, o que mais a gente poderia agregar, né? A gente sabe que ainda a gente tem resquícios muito grandes da pandemia que se arrastam por pessoas que ainda não conseguiram se restabelecer de forma ok. Então, nessa sacada das Olimpíadas, o estúdio colocou a nossa atividade junto com uma gincana, que são desafios que são lançados
do início das Olimpíadas até o final, onde os alunos formaram-se equipes com nomes de países e elas, além de pedalar para adquirirem pontos, elas tinham esses desafios como a arrecadação de roupas. Então a gente gerava uma pontuação inteligente, maravilhoso. Para cada situação. Então, uma roupa, um ponto. Então, as equipes iriam formando acúmulos de pontos para no final, na contagem, ouro, prata ou bronze. Então, eu incluí o Somos Todos Um e o Projeto Lunar também, tá? Então, as equipes, elas foram em busca desse primeiro desafio de roupas, agora elas estão entre alimentos e ração. Então, assim, são três desafios que a gente colocou e onde as equipes elas estão participando até o domingo para arrecadar tudo isso. As nossas Olimpíadas, ela tem o mesmo caráter da Olimpíada que está acontecendo. Então, ela começou no dia que as Olimpíadas realmente começou e ela vai terminar no dia 8, que é o último dia das Olimpíadas também. Adorei, sabe? Você, além da intenção, lógico, que é o que vale, você realmente conseguiu envolver as pessoas, né, em algo tão positivo. Sim. Vitinho, e me conte aí, eu sei que está só começando o Somos Todos Um, então eu tenho certeza que esse projeto tem uma tendência muito grande para crescer e as pessoas que se interessarem, que quiserem estar mais perto, contribuírem também, como é que faz? Pode acessar o Instagram, instagram.com/somostodosum.br, tá? Ou o meu telefone também, que a gente vai estar colocando aqui embaixo. Gente, então, olha, eu quero parabenizar vocês mais uma vez pela intenção e dizer que o Elga e você também quer estar juntos com vocês para realmente a gente dar visibilidade de coisas tão positivas que contaminam as pessoas realmente se inspiram também por atos como o de vocês, viu, Vitinho? Obrigado, meu amor. A gente está sempre junto, né? Em tudo. Em tudo. E, Julisson, foi um prazer te conhecer, viu? Sucesso para você sempre. Já faz um sucesso enorme com a Insanos, já vem transformando vidas e agora mais efetivamente, diretamente, né? Parabéns. Obrigado, Elga. Obrigado você. O prazer foi meu. Muito feliz de poder transparecer isso. É a mesma coisa que eu disse para o Vitor. Eu gostaria de explicar isso porque, assim, a gente imaginava algo e é muito maior. Até comentei com ele, assim, o que nós vamos conseguir de doações, você tem que buscar o mais rápido possível, porque eu acho que eu não vou ter espaço para poder colocar. Gente, então, vocês estão armazenando lá na Insanos? Na Insanos, lá dentro. Então, obrigado, tá, por essa oportunidade, fazer com que a gente consiga exemplificar isso. Agradecer as pessoas que ajudaram, porque para nós é um orgulho muito grande. Tanto para nós, Insanos, os alunos que abraçaram a ideia e o Vitor também, do Projeto Somos Todos Um, que está sempre pronto para abraçar a gente e falar, nós estamos com vocês e vai dar tudo certo. E a gente que agradece vocês, viu, por essa iniciativa, por serem pessoas que realmente se sensibilizam e olham para o lado, viu? Vocês estão de parabéns. E nossas portas estão abertas, a gente faz questão de dar visibilidade para atos como o de vocês. Tá bom, Vitinho? Muito obrigada. Meu amor, eu quero muito, muito de coração agradecer todos os alunos da Insanos, porque assim, eles fizeram isso com um carinho tão grande, porque a maioria das pessoas, vou fazer uma doação, vou lá e dou um saquinho de arroz. Não, o pessoal doa assim fardos e fardos de alimento, eles realmente estão preocupados, além da Olimpíadas, que eles sabem que isso vai ter uma destinação correta, né? Com certeza. Confiança, credibilidade é o que você tem, né, Vitinho? Julisson, obrigada mais uma vez, viu? E logo, logo a gente se encontra novamente. Pode deixar, tô te esperando lá, hein? Eu vou também, né, Insanos? Gente, olha, que delícia esse bate-papo, né? Que delícia de exemplo, mas o Elga e você só está começando, a gente vai dar aquela paradinha bem rapidinho e volta lá em nosso estúdio com mais uma entrevista sensacional, então não se mova, não saia daí. Quem faz a guerra na cidade é quem não tem paz no interior. Escolhem a morte desprezando a vida. O homem perde a liberdade quando foge do seu Criador e desde o princípio se esconde de Deus. Mas amor, por favor, dizia a canção que eu vi na rua. Cidade tá alerta e o medo continua. A fé que faz o bom lugar. Aonde está o amor? O remédio pra curar a dor. A solução Deus enviou através do Filho do seu amor.
agora, aquele momento que a gente já adora e a gente já tá assim, olha, íntimo dele, que está sempre aqui com a gente no Elga e Você, todas as segundas-feiras, Carlos Campelo. Sempre é um prazer iniciar a semana com você. Satisfação, Elga, satisfação a todos que estão aqui prestigiando a gente sempre, prestigiando o programa, com muita alegria, né? Com certeza, energia boa é o que a gente sempre quer emanar aqui, né, Campelo? Exatamente. Campelo, olha, que bate-papo sensacional sobre o livre-arbítrio, né, da semana passada, muita reflexão. Bastante reflexão, Elga, bastante. E são coisas assim bastante interessantes que a gente acaba vendo no dia a dia. Quem ainda não assistiu, entre nas redes sociais, né, para assistir. Está lá, né, um conteúdo fantástico. E ver como que a gente tem formas de enxergar o mundo por olhar de pessoas que estão estudando, que estão contribuindo, que estão fazendo a diferença e que podem nos ajudar sempre. Com toda certeza. Eu acho que para evoluir, o primeiro passo é querer. Exato. Não é verdade? Exato. E agora, com essa digitalização, a internet, também a gente tem acesso a um conteúdo sensacional. Também, lógico que temos que checar fonte hoje em dia. Com certeza. Né? Tem que ter essa responsabilidade e, lógico, passar sempre para frente, todo mundo ter a responsabilidade de checar a fonte de tudo que você está consumindo aí na internet. Mas tem também o lado positivo, que é esse conteúdo sensacional que está à nossa disposição. Verdade, você vê, as Olimpíadas, elas praticamente estão em tempo real para nós. Verdade. Aqui, né? Então as informações estão acontecendo lá, a gente já está sabendo agora aqui, né? Então, nossa, mas é estranho sem público, né, Campelo? Muito estranho. Às vezes né? eu adoro Olimpíadas, eu olho e falo, meu senhor, mas é necessário no momento. Nesse momento, sim. Com certeza. E você viu para eles, dentro da cultura japonesa, que eles já têm uma prática já natural de distanciamento social, tudo mais. E você vê atletas que eram favoritos ao ouro, eles acabaram contaminando e tiveram que sair das provas. Olha só, é verdade. Eu não tinha olhado por essa ótica. Realmente, eu vi vários casos, né, de pessoas com instabilidade emocional. E mais isso, Sim. né? A Simone Biles lá, que foi um caso que está sendo discutido. Eu não entendi ainda, Campelo. Pois é, uma coisa igual eu você, e o mundo inteiro. Igual você, tem muitos, mas se você parar e começar a olhar que o que a gente vem até falando aqui, que corpo e mente é um único sistema, e se a mente não está funcionando legal, o corpo não vai responder. Sabe o que é mais interessante? É o quanto isso fica mais real. Sim. A relação, a importância da nossa... Na realidade, é a que manda ali total no nosso corpo, né, Campelo? Exatamente. É que essa maneira de olhar não era tão claro para todos, assim, a questão, assim, é igual o cansaço mental, sabe quando você fala, ai, eu tô com cansaço mental, as pessoas acham, às vezes, talvez que é uma frescura, nossa, mas não é. O cansaço mental é maior que o físico. Não é, exato. Se você prestar atenção, inclusive, voltando a alguns atletas olímpicos, a Rebeca, em determinado momento, ela falou, ela citou que a preparação mental dela foi preponderante para que ela pudesse aproveitar a Olimpíada e pudesse fazer os movimentos que ela desejava. Né? Olha só, é uma forma diferente de ver. A Raíssa, com 13 anos, ela foi lá, para ela tudo era novidade, para ela foi tudo bom, ela se divertiu. Sim. Né? Então, muitas vezes, a cobrança mental que as pessoas fazem de si mesmo, elas acabam refletindo no corpo e o corpo não reage da forma que era esperado. Com certeza. Então, o princípio básico é cuidar daqui, cuidar da cabeça. Tem que cuidar da cabeça. E nesse momento de pandemia, o que mais se tem é que cuidar da nossa saúde emocional. Essas instabilidades, né? Refletem total. Muita, né? A gente já falou em vários programas aqui das instabilidades emocionais que a pandemia trouxe no mundo familiar, no mundo social, no mundo empresarial, pessoas que perderam emprego, pessoas que fecharam as empresas, né? Com certeza. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção, né, Campelo? E a Olimpíada está aí para mostrar isso para nós, né? Olha, como até o próprio atleta lá. Pois é, né? Um atleta, uma pessoa assim que dedicou uma vida inteira a algo, que é o esporte. Sim. Porque essas pessoas realmente, elas têm uma abdicação total de muitas coisas.
para Olga, estar ali como atleta de alta performance. Então você já imagina que a pessoa tem uma preparação mental muito boa, né? Que é algo inerente do ser humano, dele. Mas não é. Não é, ainda precisa muito de incentivo dos organismos públicos Sim. para que nossos atletas tenham mais capacidade. E ficou assim, para eu que trabalho com isso, Elga, ficou assim aparentemente um despreparo muitas vezes emocional de Olha, alguns dos atletas interessante brasileiros. essa pontuação sua. Muito interessante mesmo. E talvez vai ser um momento de mudança, né? Foi um alerta. Exato. Que vai fazer um bem muito grande daqui para frente. Deus queira que as pessoas que estão à frente desses comitês, principalmente o Comitê Olímpico, eles consigam enxergar isso e investir cada vez mais em terapias, em terapeutas, em psicólogos, para que os nossos atletas tenham mais esse controle mental. E muitos ouros, muitas medalhas. Com certeza, com certeza. A partir disso, Campelo, e o nosso bate-papo de hoje, o que você nos trouxe aí de presente para a reflexão? Então, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui agora, que é uma das coisas que a gente vem tratando já há um certo tempo aqui, mas é como que se dá o processo de empatia. Tão importante esse assunto hoje em dia. Exato. Importante para o nosso dia a dia também, né, Campelo? Nos colocarmos no lugar do outro. Isso, Elga. E como que se dá esse processo? É muito interessante, porque, olha assim, de alguma coisa que poderia ser um problema, pode ser uma solução e pode achar formas mais sadias de resolver problemas, resolver conflitos e tudo mais. Maravilhoso. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Quer ver, por exemplo, você está no trânsito... Nosso trânsito é um exemplo muito bom. É excelente para cuidado mental, Todo mundo tem uma questãozinha ali, alguma situação em relação ao trânsito. Aí alguém bate no seu carro, ou bate na sua moto, ou bate no veículo que você está se locomovendo. Né? Aí você sai, já, sei lá, se você está movimentado por aquele momento, já sai com raiva porque a outra pessoa não obedeceu o sinal, coisa parecida, e de repente você olha a pessoa, ela está vestindo a camiseta do time que você torce. Aquilo aí já muda a situação? Só por conta disso, já gera um processo de empatia, né? E a aproximação é diferente. Olha só, no caso é sorte, né? Você imagina. Falar, nossa, que opção por esse time que resolveu um problema. Ou outras situações, por exemplo. Sim, não, eu entendi, foi compreensível. Alguém me adiciona na rede social, aí eu vou ver quem que é a pessoa. É corredor, aceito. Sabe? Sim, porque compartilha de algo que você gosta, que ama. Eu gosto. Aí que começa o processo de empatia, né? Se eu começo a olhar, lógico, o final dele é eu me colocar realmente no lugar do outro, pela visão do outro. Um tanto quanto utópico isso, né? Considerando cultura, experiências que cada um passa, né? Sim. Mas o ato de eu procurar é o processo. Ele começa porque a gente fala assim da coisa que está mais palpável, por aproximação. O que a pessoa gosta, o que a pessoa faz, o que a pessoa veste, isso já me aproxima ou não da pessoa. E isso já me dá um tom de credibilidade para a pessoa. Olha. Porque eu já olho para a pessoa e falo, não, essa pessoa é gente boa. Por quê? Porque ele gosta de uma coisa que eu gosto. E se eu gosto... Então, é algo assim, natural do ser humano, então. Natural do ser humano. Se você identifica algo, por exemplo, olha, você gosta de preto e eu também. Por exemplo. A gente já tem algo em comum, então a pessoa já vai estar um pouco mais aberta a você. Mais aberta, exatamente. Era o que a Vitube fazia no BBB, não era verdade? Por exemplo, né? Ai, você é igual meu pai. Igual a minha mãe. Ela procurava aproximação. Aproximava as pessoas por alguma coisa. É só para os nossos telespectadores entenderem. E isso vai assim, da cor do esmalte que a pessoa usa. Nossa, que esmalte lindo, unha linda, eu adoro. Exato. Aí você já parte de uma coisa que eu gosto para uma relação que a outra pessoa gosta e eu já parto de um pressuposto que eu sei que aquela pessoa gosta, que eu sei que aquela pessoa é gente boa. Então, já alguma animosidade que poderia ter, alguma rusga que poderia ter, ela já fica amainada. Não que ela não vá acontecer, sim, mas ela já fica um pouco mais branda,
né? Entendi. Então isso aproxima das pessoas. Sim. Por E outro- usar da maneira correta Usar da também. maneira Eu fiz uma correta. brincadeira, mas... Mas é assim. Sim, é uma forma também de você apaziguar muita coisa. Por exemplo, você quer fazer uma entrevista de emprego, você vai na empresa, procurar se aproximar dos valores daquela empresa. Então já faz uma pesquisa, saber quais são os valores daquela empresa, o que aquela empresa prega. Se você já for Você chega com o discurso pronto. com o discurso pronto, porque essa empatia ela não é só no visual, tá? Sim. Ela é no visual, ela é na verbalização, na linguagem verbal e não verbal, né? Que também tem essa aproximação. Com certeza. Vamos dizer o seguinte, você chega lá e a pessoa que vai te entrevistar, ela fala rápido. Ela fala muito rápido. Se ela começa a falar rápido e eu vou interagir com ela falando devagar, eu já vou criar uma barreira para mim. Já está destoando. Eu estou destoando. Então Sim. eu tenho que me aproximar das pessoas pelo aquilo que as pessoas gostam. Né? Eu, como eu falei no princípio, eu já me aproximo se eu percebo que a pessoa gosta de alguma coisa que eu gosto. Mas eu também posso me colocar de uma forma, se eu quiser evitar conflitos, se eu quero resolver problemas, se eu quero galgar alguma posição, algum emprego, eu também posso me colocar. Que a via tem de mão dupla, né? Sim. Eu também posso me colocar da forma que a outra pessoa se sinta confortável e ela rompe as barreiras em relação a mim. Compreendeu essa? Compreendi, total. Uma super ferramenta essa. Exatamente. A gente usa, faz muito bem no nosso dia a dia. Faz e aproxima as pessoas e, como eu falei, é para conquistar resultados. Isso daí já é uma primeira etapa que a gente ultrapassa para gerar empatia. Maravilha. E é nos relacionarmos, como você falou no início, né? Sim. Facilita as relações. Exatamente. Então, tá maravilhoso. Vamos fazer aquela pausinha? Vamos. A gente vai fazer um intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta hoje com ele, iniciando a semana, Carlos Campelo, sempre trazendo aí ferramentas para facilitar a nossa vida. Exato, Elka, que bom, né? E facilita. Que bom que dá oportunidade para que a gente possa contribuir, né? Com certeza, porque é uma questão de escolha, né? Você realmente conseguir ter melhores relações, Sim. você transitar melhor nos lugares e evitar o conflito, porque às vezes as portas se fecham por detalhes, né? Por um estado de espírito, talvez, que você está no dia, não teve o cuidado numa relação, você acaba fechando a porta. Foi muito bom você falar essa questão de detalhes. Por exemplo, da mesma forma que tem a empatia de eu me aproximar, também existe a antipatia por alguém, por as pessoas, que a pessoa nunca fez nada para mim. Nunca nem que é isso? conversei Você tem uma explicação? com a pessoa. Existe isso, tem, pessoas que têm uma antipatia só de olhar. Eu lembro de quando eu era acadêmico, que eu estava estudando, o exemplo que foi me dado da questão de antipatia que eu vou compartilhar aqui com você e com o público. Olha que maravilha, curiosíssima. Por exemplo, a tez do lábio de uma determinada mulher, né, me remeteu inconscientemente a uma professora que eu tive na infância que me colocou numa situação constrangedora. Me colocou na frente de todo mundo. É uma memória ruim que você tem. Uma memória ruim. Né? Nossa, entendi. E a tez do lábio. Olha Te fez lembrar. Exato. Olha como associação. Que eu posso, essa associação, mas tão pequenininha, tão minúscula, tão parece imperceptível. Você vê que tá lá, né? Tá lá armazenado. Lá no fundo, armazenado. A tez do lábio dela me remeteu à tez do lábio da minha professora, que me colocou numa situação constrangedora quando eu era criança. E eu trago aquilo na minha memória inconsciente, né? E eu você, não consigo. às vezes, você nem identifica, talvez, o que é que você assim, desenvolvendo essa antipatia. Se não fizer terapia, se não fizer um tratamento para você conseguir entender isso, conseguir perceber isso, né? E você vê assim... É bom para as pessoas né? entenderem que às vezes você fala, nossa, se não tem uma explicação plausível que você realmente desenvolveu essa antipatia por alguém, dá uma refletida, né? Às vezes é algo
que você consegue trabalhar, identificar e superar. Exato, trabalhar isso daí e romper isso, né? E romper possíveis crenças. Isso daí fica alimentado dentro da gente, como a gente chama de crenças limitantes, né? Isso. Uhum. Se bom pra liberta, você, né? se liberta. É libertador Total. quando passa por isso. Também não significa que a gente, a partir de então, vai ter empatia por todo mundo. A ideia é ter, né? E a ideia é disponibilizar isso, a ideia é a gente trabalhar isso, e a ideia é trabalhar em mim para que eu consiga exercitar essa ação e a partir daí ela se torne natural. Quanto mais eu trabalhar, mais eu praticar, mais ela vai se tornar natural. Como muito se é falado, né? Quer mudar o mundo, comece mudando você. Exatamente. As pessoas geralmente querem mudar o próximo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Outra questão que também está muito inerente, Helga, nesse processo de empatia, é o que está armazenado dentro do cérebro, que a gente chama preferências cerebrais. Né? Então, nós temos quatro perguntas que elas regem minhas preferências. Uma é o que fazer, o que aconteceu. A outra é como que isso se deu, como que eu vou resolver. A outra é quem vai ir, quem vai participar, quem estará junto. A outra é o porquê. Qual o significado disso? Qual que é a importância disso? Qual é o porquê disso? Então nós temos o porquê, quem, o que e como, que está alimentado dentro de mim pelas minhas experiências, pelo aquilo que eu passei na minha vida, né? Pelos meus conhecimentos adquiridos, e isso fica armazenado dentro de mim como uma preferência. Isso, sem eu perceber, pode me afastar das pessoas. Entendi. E eu entender como eu funciono, me aproxima das pessoas. Vou explicar esses dois lances. Primeiro, por exemplo, se alguém está muito dentro dela, a preferência dela é o porquê, o significado, do que as coisas acontecem, por que isso é importante, né? E Sim. a outra pessoa tem como sua preferência, isso também é inconsciente, tá, Sim. Helga? E a outra pessoa tem como preferência, como a gente vai fazer isso? Como que eu vou resolver isso? Como que vocês querem que a gente comece e por onde a gente comece? Se eu coloco essas duas pessoas que têm essas preferências e essas preferências estão inconscientes, normalmente elas vão se bater de frente. Eu entendo, compreendo muito. Elas vão se bater de frente. Elas não conseguem se entender. E às vezes as duas estão até falando a mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente, não é verdade? Exatamente. Isso acontece às vezes, só que eu falo, nossa, mas o que está acontecendo? Peraí, eu já dou uma refletida. Dá um passo atrás para enxergar. Estamos falando a mesma coisa, mas não estamos conseguindo nos entender. Perfeito, Helga. Acontece comigo. E aí acontece com você, acontece com todos nós. Tá? Mas aí, a questão que eu quero chamar a atenção dos telespectadores. Quando você percebe isso, você entende, falou, opa, essa comunicação aí, vamos prestar atenção, você consegue resolver. Exato, dá um passo atrás, olha para a situação e aí você percebe como que você está agindo, percebe como o outro está agindo para haver a empatia. Isso. Se colocar no lugar do outro, é isso que você está fazendo. Né? Então, se eu não parar, olhar dentro do diálogo, dentro da conversa, dentro do que está acontecendo, né? Que a importância da pessoa é como fazer e a importância para outra pessoa é o porquê fazer. E isso é importante agora. E se as pessoas não se entenderem, vai haver rompimento das relações. E o mais interessante é que essas forças, elas são necessárias para a junção, complementam, né? Porque elas são complementares. Sim. Exatamente. Faz todo sentido. Elas são complementares. Então, são duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, ou dois grupos de culturas, sabe? Que são complementares, mas se eu não enxergar o ponto de vista do outro, eu acabo rompendo. Você vê a importância das relações, de se entender. Exatamente. Da mesma forma que as outras equidistantes é o que fazer e a outra é quem vai fazer. Também são equidistantes e são forças complementares. Mas se as pessoas não conseguem perceber... Atrito. Existe o atrito. Existe o atrito, e aí existe a antipatia, aí vem para o julgamento, aí vem julgando o que a outra pessoa quer ou deixa de querer, ou como que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, exatamente
por falta de enxergar quais são as preferências da pessoa. E tanto você como você em casa, você pode começar a observar seu marido, seu filho, né? Nas atitudes dele, nos comportamentos dele. Ele está mais preocupado com o quê? Com o que fazer, como fazer, né? Ou quem vai fazer, ou por que a gente vai fazer isso, qual o significado disso, qual que é a importância disso. Muito legal. Conforme a vivência, a convivência, a gente começa a perceber. Você tendo essas perguntas assim, bem inseridas no seu dia a dia, você prestando atenção no comportamento das pessoas, você consegue identificar facilmente. Vou fazer um exemplo assim, ó. Vamos chamar a Elga para vir aqui em casa, e quem mais vai vir? Quem vai vir com a Elga, por exemplo? Então, você já começa a perceber que a pessoa dá importância pro quem. Ou vamos convidar alguém para vir aqui em casa? Quem? Né? Vai ser a pergunta. Vamos chamar a Elga. Aí, o que a gente vai fazer? Ou como a gente vai fazer? Né? O porquê que tem que ser esse dia? Então, esse tipo de... Esses questionamentos estão na fala da pessoa, estão na rotina da pessoa. E a gente começa a olhar isso e começa a perceber pela fala, pelo que ela está nos mostrando, e a gente consegue entrar no canal dela e se aproximar dela. Maravilha, maravilhoso. Uma ótima ferramenta, né, Campelo? Lógico que você, como todas as ferramentas, você tem que ir desenvolvendo isso para que fique natural em você. Com certeza. É um processo. Com certeza. Lógico que a gente não falou aqui e pronto, amanhã a gente já está... É um treinamento. É um treinamento. Elga, isso aí dentro da PNL tem um nome da técnica que se chama rapport. E foi bom você falar assim, porque quando a pessoa está fazendo um curso de PNL e tem um módulo de rapport, que é um módulo inteiro de rapport, caramba, ela terminou o módulo de rapport. Já tinha ouvido falar. Ela já quer começar a praticar. Porque o rapport tem disso, tem de gesto, por exemplo, você está com as mãos, com as mãos assim. Você copia, tipo, a pessoa. É isso. Como se fosse isso. Eu estou falando sem entender muito. No início, como a pessoa não sabe, ela vai pela cópia. Sim. Mas a ideia não é copiar. A ideia é entrar no canal da pessoa e começar a aproximar, que é isso de empatia. Por exemplo, você gosta de cruzar os braços, no caso do rapport, você está com as mãos assim, mas não necessariamente eu preciso cruzar as mãos, eu posso cruzar as pernas. Você consegue a conexão. Vai fazendo a conexão. Quem quer se aprofundar mais nisso... Rapport. Eu tinha ouvido falar já, o que tinha ficado assim... mais ou menos como eu não me aprofundei, só ouvi falar, era sobre que você copia, tipo assim, você acaba fazendo gestos, né? O princípio básico, quando a gente começa a dar aula, vai como copiar. E depois você vai desenvolvendo. Começar a dirigir, né? Começar a dirigir. Então, você vai lá, você sabe que tem que sair de primeira, depois tem que passar para a segunda, depois tem que passar para a terceira, depois tem que passar para a quarta. Isso porque não é câmbio manual, né? No manual. No automático já não... no automático já não tem mais isso, né? Mas como a gente vai ficando mais especialista, vai trabalhando, a gente passa de primeira para a segunda, daqui a pouco está passando de segunda para a quarta, não está passando mais para a terceira, porque tudo já começa a entender velocidade, onde você está, o que pode fazer, som do motor, você já começava a fazer isso. Rapport é a mesma coisa. Quando terminava os cursos, as pessoas já saíam imitando. E a gente falava assim, não é imitação. Né? Isso aqui não seja algo que vai ser contra a ferramenta. Não é imitar, é você entrar no canal da pessoa. E é incrível que quando a gente aprende a entrar no canal, eu lembro dos exercícios que a gente passava no curso, você pedia assim, pessoas entrar em rapport pela respiração. Porque tem rapport pela respiração, entrar em rapport pela respiração. Já é para quem está aí dominando a técnica. Já é dominando a técnica. Aí ficar de costas um para o outro, aí alguém contar até 3 e a pessoa olhar para um lado. As duas olham exatamente para o mesmo lado. Né? Se conectou. Se conectou. Você pode fazer 10 vezes, 10 vezes vão... Dá certo. Dá certo, 10 vezes dá certo. Isso é muito maravilhoso saber essas técnicas. É impressionante. Você começa a olhar de uma maneira diferente assim, para o ser humano. Tem alguma coisa muito além do que está no dia a dia. Olha, todo dia eu falo, olha, tem muito mais. Tem muito mais, tem uma energia. Tem uma cutucada aí.
Tem uma Adorei. energia que está aqui, que está flutuando Sim. e que a gente tem que se aproveitar dela, a gente tem que Com toda deleitar certeza. dela. Temos que olhar de forma diferente, né? E aproveitar aí todos esses recursos que nós temos Exatamente. ao nosso dispor. Campelo, adorei esse bate-papo, sensacional. Mais uma ferramenta aí para facilitar a vida das pessoas, de verdade. Muito obrigado, Elga. E tem mais um recadinho, vamos parabenizar os pais, né, Ah. Campelo? Eu quero te dar os parabéns, lógico, o Dia dos Ai, Pais foi obrigado, ontem. Elga. E o seu filhão aí, tão amado, que vive ligando aí pra gente. E como foi o domingo? Foi maravilhoso, Elga, assim, estar com os filhos da gente é uma coisa, assim, é uma dádiva, né? Recarregar as baterias. Recarregar as baterias e também pensar no meu velho, que também está no outro plano, Sim. e emanar energias boas. Então, eu também quero aproveitar aqui e desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, um feliz uma semana, anos Mês. dos pais, né? que é maravilhoso ser pai, é uma dádiva de Deus. Com certeza. Eu também quero parabenizar a todos os papais, né? E vamos finalizar o programa nesse clima então, né, Campelo? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Parabéns aí, seu Josmar. É verdade, ele adorou, inclusive, o último programa. Campelo, obrigada, viu? Até a próxima segunda-feira. Satisfação, até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, deixar o seu recadinho? Aproveite agora, pega o seu celular que está aí do seu ladinho, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá até o nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou também pode ir até o nosso canal no YouTube, rever essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional, aproveitem! Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.